Olá, bem-vindos de volta para quem já está me acompanhando e bem-vindos quem chegou aqui pela primeira vez. Esse aqui é um canal de leitura das Escrituras Sagradas, de mensagens bíblicas, porque temos a Palavra de Deus como nossa única regra de fé e de prática. Então, sejam todos bem-vindos. Nós estamos lendo o livro de Êxodo nesse momento, estamos quase terminando mais a leitura de hoje e amanhã a gente encerra esse livro maravilhoso das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos ler os capítulos 36, 37 e 38. Se você puder, leia comigo. Se não puder, ouça com atenção a leitura da Palavra de Deus. Então, Êxodo capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. O povo tinha um coração generoso, né, para contribuir com a obra, no caso aqui, do tabernáculo, né? Então estavam levando muito mais do que o Senhor havia pedido. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. As cortinas do tabernáculo. Assim todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim com querubins, de obra de artista as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. 5 cortinas eram ligadas uma à outra e as outras 5 também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de estofa azul na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento e de igual modo fizeram na orla da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fizeram numa cortina e 50 na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro com os quais prenderam as cortinas uma à outra e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas que serviram de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntaram à parte 5 cortinas entre si e de igual modo as 6 restantes. E fizeram 50 laçadas na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento.
Fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. A coberta de peles e as tábuas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 6 encaixes, travados um com o outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 tábuas, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, os quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobriram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, e cobriram também de ouro as travessas, o véu, o reposteiro e as colunas. Fizeram também o véu de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Com querubins o fizeram de obra de artista, e fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador, e as suas 5 colunas e os seus colchetes, as suas cabeças e as suas molduras cobriram de ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze. Capítulo 37, a arca. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobriu, por dentro e por fora a cobriu, e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. O propiciatório. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batido os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça
Com o propiciatório, fez os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estendiam as suas asas por cima, cobriam com elas o propiciatório, estavam eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. A mesa. Fez também a mesa de madeira de acácia, tinha o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobriu, e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez moldura ao redor, na largura de 4 dedos, e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe fundiu 4 argolas de ouro e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam nos seus 4 pés. Perto da moldura estavam as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa. Também fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e os seus recipientes para incenso e as suas galhetas e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. O candelabro. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez, o seu pedestal, a sua hastia e os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastias saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastias que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sob 2 hastias que saíam dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastias que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastias que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastias que saíam do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastias eram do mesmo, tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fez 7 lâmpadas, as suas espevitadeiras e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. O altar do incenso. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha 1 côvado de comprimento e 1 de largura, era quadrado, e 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro cobriu a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as fez. Nelas se meteram os varais para se levar o altar. De madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro, o óleo sagrado e o incenso santo. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Capítulo 38 e o último de hoje. O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o comprimento, e de 5 a largura, era quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até ao meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas de um e de outro lado do altar para ser levado. Oco e de tábuas o fez. A bacia de bronze.
Fez também a bacia de bronze com seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação, o átrio e o reposteiro. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino, retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental, para o levante, eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados, e as colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura, na largura, era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio eram de bronze. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 1 beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. Dos 1.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de bronze e a grelha de bronze e todos os utensílios do altar, e as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Temos aqui uma prestação de contas, né? Tudo que o povo levou foi utilizado, e agora eles deram um relatório aqui. E assim nós chegamos ao final da leitura de hoje. Só falta mais um dia para concluirmos a leitura de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco. Obrigado por estar aqui, obrigado por se inscrever no nosso canal.
Se ainda não se inscreveu, então se inscreva, tá? E deixem aí o like de vocês e compartilhem o nosso vídeo, porque queremos fazer com que essa palavra alcance mais e mais pessoas. E juntos nós podemos fazer isso. Um forte e carinhoso abraço e até amanhã com a leitura dos 2 últimos capítulos desse livro. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.